que é autoimagem? Primeiro vamos conceituar o que é autoimagem e você vai ver o tamanho da importância disso na sua vida. A autoimagem, ela é basicamente a ideia, a concepção ou a imagem mental que você criou sobre si mesmo. É como você se percebe. Basicamente é isso que é autoimagem. Aí você fala assim, nossa, será que eu me vejo totalmente? Não é assim. Muitas vezes as pessoas não veem você como você se vê. Não tem coisas que não batem. Basicamente, a sua autoimagem, ela pode ser, no fundo, muito diferente do que o mundo vê, por incrível que pareça. Eu vou te dar um exemplo. Existem algumas pessoas que, aparentemente, sob o seu ponto de vista, elas têm tudo, né? Elas parecem que elas têm tudo. Inteligência, são aparentemente bonitas, né? Elas são pessoas bonitas, têm um sucesso pessoal, um charme, sucesso financeiro. No entanto, às vezes elas têm uma autoimagem negativa delas mesmas. E aí você pensa, como é possível? Por outro lado, existem outras pessoas que tiveram uma vida muito difícil, muito sofrida, múltiplas dificuldades, e elas podem ter, apesar de tudo isso, uma autoimagem muito positiva. E você de fora fica pensando, nossa, que horror, que sofrimento dessas pessoas, eu não queria estar no lugar delas. Você olhando, e elas têm uma autoimagem positiva delas. Como é possível? Lembre-se, autoimagem é como você percebe a si mesmo, é como você vê a si mesmo. E tende a projetar isso para os outros. Tem gente que projeta uma imagem não real, falsa. Isso é um tiro no pé, porque você vai ser desmascarado mais adiante. Seja positiva ou seja negativa. Porque existe gente que extremamente vaidoso, tentando projetar uma imagem positiva de si mesmo acima do que você até pensa positivamente de si mesmo, e outras pessoas, por serem muito carentes, elas projetam uma autoimagem que ela já tem a sua própria autoestima baixa, ela se considera insuficiente para uma série de coisas, tem uma série de necessidades e extrapola isso quando projeta. Às vezes, para buscar eventualmente solidariedade, compaixão dos outros, chamar a atenção dos outros. Por isso que o importante é você buscar o máximo de realidade a seu respeito para encontrar o equilíbrio. Porque se você tiver uma autoimagem mais próxima do que você realmente é, há uma grande chance de você projetar isso e as pessoas, inclusive, não se enganarem muito com você. E aí entra por que é importante o autoconhecimento. Observar se tudo que você vê a seu próprio respeito é real, inclusive. E por que muitas vezes as pessoas apontam coisas que você não enxerga? Geralmente as pessoas, quando falam sobre si mesmas, elas enaltecem as coisas boas e elas minimizam as ruins, que são aquelas que elas conhecem muitas vezes. Mas existem outras boas e outras ruins que eles não conhecem. E por algum motivo elas são reprimidas pela própria personalidade, pelo ego. A gente não gosta de olhar para determinadas partes da nossa vida que contradizem a nossa autoimagem. A personalidade, qualquer coisa que não esteja em harmonia com a sua autoimagem, ela tira da sua consciência. O ego não deixa ele entrar na sua consciência. Qualquer coisa que não esteja em harmonia com a sua autoimagem. Novidades a seu respeito, o ego procura deixar de lado. E aí, o que acontece? Tem gente que aponta coisas em você e você fica chateado com as pessoas que apontam coisas que você não enxerga na sua autoimagem porque o ego não deixa entrar na sua consciência. Vocês estão entendendo? A rigidez da nossa personalidade geralmente não deixa você olhar as suas falhas, por medo de danificar a sua imagem idealizada. Então, eu tenho uma autoimagem minha e eu pretendo preservá-la. Tenho medo de danificar isso. Então, o ego não deixa que nenhuma novidade, seja às vezes até boa, mude a imagem que você é de si mesmo. Quando as pessoas estão na defensiva, você já discutiu com alguém que fala, nossa, está sempre na defensiva, esse fulano está sempre na defensiva, essa fulana está sempre na defensiva. Geralmente são pessoas que o ego está resistindo
a esses ataques que podem danificar a autoimagem que ela tem de si mesma. Claro, a imagem que ela tem de si mesma. Você não reclama de gente que fica na defensiva? É a autoimagem dessas pessoas que elas estão defendendo. O ego está fazendo isso. Uma das funções do nosso ego é manter certas partes da nossa vida afastadas da nossa realidade, cara. Só que isso não funciona. Porque a realidade, por definição, é aquilo que, mesmo que seja ignorado por você, não desaparece nunca. Está lá, fazendo pressão dentro de você. E você não entende por quê. Por que você está se sentindo desse jeito hoje? Por que falta alguma coisa em mim? A personalidade, ela não nos limita a tudo. Apenas as coisas que nós não podemos nos dar o luxo de olhar sob o ponto de vista emocional. Ela está te protegendo daquela novidade. A armadura de proteção, geralmente, ela é rígida para a maioria das pessoas. Seja ela física, seja ela emocional. Para não experimentar determinadas partes da vida que conflitam com a sua autoimagem, a gente precisa se concentrar muito nessas partes que fazem esse papel de conflito. Foco no conflito, porque tem uma razão aí. Vou repetir, para você não experimentar partes da sua vida que conflitam com a sua imagem, a gente precisa se concentrar muito nas partes que fazem essa pressão, que conflitam. Porque aí é que está o negócio. Parece um tema simples, mas não é.